queridas, queridos, tudo bem? Professoras, diretores, vice-diretores, todos bem em casa? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Agora a professora Fabiola com um novo visual. Já repararam, né, que eu cortei o cabelo? Cortei, tô assumindo meus brancos. E a gente vai avançando nas nossas aulas, certo? O que eu trouxe hoje para a gente começar foi uma devolutiva, uma resposta que eu tive sobre a Ucpija. Olhem só, a Eunice, lá da escola Davi Carneiro, mandou pra gente a história da Ucpija, como ela sentiu, como ela recebeu, a reflexão que ela fez a partir da história. E vamos compartilhar, era isso que eu queria, que vocês me contassem como que vocês receberam as reflexões que a gente fez aqui e dividissem com os colegas, certo? Então vamos ver o que a Eunice pensou? Ela disse o seguinte: eu aprendi nessa fábula que nós não podemos ser arrogantes, orgulhosos, querendo ser mais do que os outros. A Bíblia nos diz que Deus humilha o exaltado porque, para Deus, nós somos todos iguais. A Ucpija era tão linda, mas não soube aproveitar a beleza que Deus lhe deu. Preferiu ser arrogante, desprezando as pessoas com seu orgulho. Então, olha só, essa é a forma, a mensagem que chegou na Eunice sobre a Ucpija. E fazia parte mesmo do texto, né? Assim como a Ucpija parou para pensar sobre as atitudes dela, ela viveu um momento ali que não soube lidar com todos os presentes que ela tinha da natureza, de Deus, enfim. Legal, né? Vamos avançar nessa ideia de fazer reflexão. E hoje eu trouxe uma reflexão um pouquinho diferente. Essa reflexão, ela vai acontecer depois de vocês assistirem um vídeo. Primeiro eu quero que vocês assistam esse vídeo. E ao assistir esse vídeo, vocês vão ter sensações. Só recebam as sensações, só deixem elas acontecerem. Depois a gente conversa. Vamos lá? E aí? Quero saber se estão rindo até agora. Eu acho que estão. Não tem como não dar risada com aquele vídeo, não é? Não é essa sensação que deu? Essa sensação de, sei lá, de ter sido atingido, de ter sido infectado, entre aspas, né? De ser estimulado a dar risada, mesmo que não soubesse por quê. Por que que acontece isso com a gente? O que que faz a gente ter todas essas sensações? Eu não sei. Quero que vocês me digam o que que vocês pensaram, o que que vocês sentiram. Vou dividir com vocês a minha percepção, que até aparece na mensagem final, né? Quando você sorri para o mundo te devolve em sorrisos também. Mas eu acho que é assim, ó, é a coisa do... É como se a gente contaminasse, a palavra não é contaminar, é como se você chegasse no outro com a tua alegria atingisse todo mundo, sabe? O teu sorriso, a tua energia boa, ela alcança todo mundo, assim como o contrário. Se você tá baixo astral, todo mundo fica. Como a gente está passando por um momento tão difícil, né, tão sem fim, a gente não sabe quando isso vai acabar, a gente precisa em alguns momentos fazer esse movimento, o movimento de atingir o outro com energias boas, senão a gente fica só sendo alimentado com tantas energias ruins. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, certo? Foi essa minha sensação. Já que a gente está vivendo uma crise, olha a minha ideia.
Ah, se é para ter uma crise, que seja uma crise de riso, não é? Agora precisamos desses momentos de relaxar, de se divertir, de se sentir bem. E acho que a risada faz isso com a gente. E pensando nisso, eu fiquei na minha cabeça assim, será que a língua portuguesa, o que ela tem a ver com risada? O que ela tem a ver com rir? Você consegue imaginar? Você pensa em alguma coisa? Isso mesmo, histórias engraçadas. E histórias engraçadas na língua portuguesa são textos, são gêneros textuais. Tem as histórias em quadrinhos engraçados, as tirinhas engraçadas, mas tem esses aqui, ó, anedotas, piadas, que são textos humorísticos. Tem outros textos humorísticos também, né? Mas as anedotas e as piadas são os nossos assuntos da aula de hoje, especialmente piadas. Tem uma diferençazinha bem pequena entre elas que a gente vai conversando aos pouquinhos aqui. Mas a gente costuma ouvir mais, está acostumado, circula geralmente na nossa sociedade com o nome piada. Esse é o nosso assunto. Aí tem gente que diz assim, ai, piada, aula de língua portuguesa, onde já se viu trabalhar piada como falta do que fazer, não é possível, isso não é um gênero importante. Será que não? É isso que a gente vai conversar. Eu acho que tudo que tem a ver com forma de se comunicar é assunto para a gente estudar, é assunto para a gente querer entender, certo? E aí eu trouxe curiosidades, 2 curiosidades principais, da onde vêm esses nomes, anedota e piada. São curiosidades, a gente não precisa levar isso como um aprendizado tão profundo. Mas curiosamente, eu descobri que a origem das palavras são assim, ó. A anedota, por exemplo, é uma palavra de origem francesa. Eu não sei pronunciar em francês, anedote talvez. Ela deriva do grego também, anecdota, que significa algo impublicável. Então, lá no grego, as histórias que eram contadas sobre as situações que aconteciam e que elas tinham um caráter assim meio secreto, não é melhor não ficar contando por aí, que falava da bobeira que alguém fez ou de uma situação constrangedora que alguém passou, eram consideradas anedotas. E aí não se contava, não se publicava, não se tornava público, não ficava contando para os outros. Olha só. A outra é a palavra piada, que tem origem de línguas muito antigas, desde o hebraico. E lá na mistura dessas línguas antigas, ela formava uma expressão que significava falar alegre. Mas tem gente que até hoje diz que piada vem do verbo piar, da piada mesmo, do passarinho, da ave. Por quê? Porque piada é pensamento de passarinho, é coisa de mente pequena. Tudo isso para dizer para vocês que as pessoas até hoje acham que piada não é importante para ser estudada. Inclusive estudiosos da língua portuguesa acham que não precisa, onde já se viu estudar piada. Mas a piada, ela é um gênero importante se a gente pensar que ela conta uma história. E é isso que a gente vai avaliar hoje. Primeira coisa que me faz pensar que a piada também é importante é fácil contar piada? Você sabe contar piada? Como que é contar piada? Eu sou um desastre para contar piada. Não consigo. Não sei, eu conto a piada e tenho que explicar depois, porque as pessoas não riem. Então é sinal que eu não contei direito, né? Então aí tá um elemento. Contar piada não é fácil. E entender piada, então? Você entende todas as piadas que as pessoas contam para você? Ou tem piadas que você fica, hã? Pois é a mesma coisa. Por que será que a gente demora a entender algumas piadas? Será que o gênero não tem alguma dificuldade, algum elemento que torna ele mais difícil de compreender? Por isso eu acho que é interessante estudar piadas, sim. Interessante conhecer o que esse gênero tem de elementos que faz a gente até gostar dele, né? Porque é um gênero que é difícil alguém que não goste de piadas, né? Então vamos lá. Se eu estivesse na aula comum, na nossa aula presencial, naquele dia a dia lá na escola, imagina se eu não ia fazer uma roda de piadas agora. A gente ia sentar em círculo e eu ia ouvir cada todas as piadas que tinham para contar. Nem que fosse assim, o período todo da aula com a gente contando piada. Não dá para fazer isso à distância? De certa forma não dá. Por que eu fiz, o que eu fiz então para tentar resolver, né? Eu convidei alguns colegas de vocês para participarem da aula contando piadas. Então agora, nosso tempo vai ser assistir algumas piadas. A primeira delas é contada por esta pessoa aqui, olha.
É a Aparecida, lá do SEI Augusto César Santino. A professora dela é a professora Gislaine, foi a professora Gislaine que me ajudou a fazer o contato e a Aparecida se interessou. Fiz o convite para a turma, mas a Aparecida se interessou e me mandou essa piada aí. Muito legal. Vamos apreciar? Prestem atenção. Oi, professora Fabíola, eu sou a Aparecida. Eu vou contar uma piada. O filho chegou para a mãe e disse: mãe, minha namorada não acredita no inferno. Aí a mãe respondeu: casa com ela e deixa o resto comigo. Eita, sogra da peste. Curtiram? Eu gostei muito, muito. E no final ainda a Aparecida faz um comentário, né? Eita, eu gostei desse comentário também, Aparecida. Vamos escutar o José Carlos? O José Carlos também veio participar da nossa aula. O José Carlos é estudante lá da professora Solange, da escola Donatilla. E deixa eu contar para vocês, nós vamos assistir agora uma série de piadas dessa turma. Essa turma teve uma participação incrível, eu adorei. Nós temos vários estudantes contando piada aí e nós vamos aproveitar agora, certo? Então prestem atenção na piada do José Carlos, vamos lá? Vamos lá. Um amigo do seu Lola encontrou ele no meio da rua, aí perguntou: seu Lola, quanto tempo? Como o senhor anda? Aí ele respondeu assim: eu ando pelo chão, que não tenho asa para voar. Essa piada do José Carlos, ela tem um elemento de anedota. Por isso ela parece mais uma anedota que uma piada. Por quê? Porque no final da piada, o amigo lá do seu Lola, né, faz um comentário irônico, né? Não tenho asas, se eu tivesse asas eu voava, por enquanto eu ando no chão mesmo, que eu tenho pés. Então esse tipo de final de piada é que dá para ela uma característica de anedota. É só essa diferençazinha. Se a gente pensar em que lugares a gente usa anedota, Portugal é um lugar que usa muito mais anedotas que piadas, né? Usa inclusive a palavra anedota muito mais. E a gente aqui ainda usa piada. Legal? Tem mais gente. Vamos conhecer? Nós vamos escutar agora. É uma espécie de adivinhação, mas que tem um fundo de piada, que quem trouxe pra gente foi a Adriana. A Adriana também, estudante da professora Solange, lá do Donatilla. Olha só, vamos assistir a piada da Adriana? O que o tomate fazendo no banco? Tirar extrato. Muito bem, engraçada, né? Essa é uma piada que a gente fazia, eu lembro de fazer várias vezes para os meus amigos essa daí. A próxima que a gente vai ouvir é da Hilda. A Hilda, também estudante da professora Solange lá do Donatilla, trouxe para nós uma piada interessante, completinha, falando de uns loucos aí dentro de um hospital psiquiátrico, numa conversa com o enfermeiro. Vamos escutar a piada? Perguntou para o louco: o que você está fazendo? Escrevendo uma carta para minha namorada. Como, se você não sabe escrever? Não faz mal, também ela não sabe ler. Agora vem a piada do Otto. Antes eu quero contar para vocês que quem ajudou o Otto a contar a piada foi a irmã dele. Porque o Otto já participou da nossa aula em alguns outros momentos, né? Preparando, fazendo atividade, mostrando como ele realiza a atividade com a ajuda da irmã. E aqui a irmã ajudou ele para compor um diálogo, já que a piada parecia um diálogo. Vejam que legal que ficou. Quero agradecer do fundo do meu coração, hein, irmã? Foi muito boa a sua participação. Vamos lá? Prestem atenção. A professora pergunta: eu tenho 7 laranjas nesta mão e 8 laranjas na outra mão. O que eu tenho? Mão grande. Muito bem. O que acharam? Deram risada? Bom, pelo menos um acervo de piadas para sair contando agora para os familiares. Quem não participou da aula, quem não assistiu a aula junto com você, você tem, né? Infelizmente não dá ainda para a gente contar piada nos nossos grupos de amigos. Mas sei lá, se pelo WhatsApp você quiser mandar um áudio contando essa piada para alguém, divirta-se, faça os outros rir, dê risada para o mundo, que o mundo te devolve em risada também, né? E aí? O que acharam? O que a gente pode estudar sobre esse gênero, né, esse assunto? O que a gente pode pensar sobre esse assunto? Então eu trouxe para vocês 3 perguntas. Essas 3 perguntas são a nossa forma de entender o assunto de hoje. Para que a gente compreenda o gênero textual piada, a gente vai precisar responder a essas 3 perguntas. Ok? E a gente vai tentar responder pensando em cada uma das piadas, tá bom?
Primeira delas, a pergunta é: qual a finalidade das piadas? Finalidade. Para que fim a gente conta piadas? Com qual objetivo? Com qual interesse? Quando você ouve ou conta uma piada, qual a finalidade dela, afinal? A imagem já diz tudo. A finalidade de uma piada é provocar o riso, divertir, entreter. Nada melhor que uma boa piada para a gente relaxar, para a gente fazer a cabeça se livrar um pouquinho dos pensamentos pesados, tensos, libertar um pouquinho a gente da tensão do dia. E é isso, ela tem esse propósito, nos divertir. Divertir quem ouve a piada, certo? Por isso, a piada não pode ficar só para uma pessoa. Eu não posso, como por exemplo, escrever uma receita, que eu escrevo a receita e guardo para mim. A piada eu preciso compartilhar, né? A receita eu posso compartilhar se eu quiser. Se eu escrever um bilhete, eu não faço um bilhete só para mim. O bilhete precisa chegar no seu destinatário. A piada também. A piada precisa de um público. Esse público pode ser uma pessoa, várias pessoas. De qualquer forma, ela tem que circular na sociedade. Ela não fica guardada com o seu produtor, com o seu autor, né? Por isso, essa é a nossa segunda pergunta. Como as piadas circulam na sociedade? De que forma as piadas estão aí nos grupos sociais, nas sociedades? Que jeito? Sim, nas rodas de amigos, nas conversas. Ela pode até estar lá publicada num jornal, publicada num livro exclusivo de piadas. Pode, mas a piada ela é da oralidade. A sua origem inicial, né? A sua origem é sempre a oralidade. Começou com alguém contando para alguém. Hoje já virou até profissão fazer piada, né? Se tinha lá na profissão do palhaço, que era nos divertir, não só fazendo piadas, mas interpretando situações engraçadas, a piada é só a contação, né? É só a narração. Já ouviram falar em stand-up? Stand-up é uma expressão inglesa, né? De língua inglesa, para um humor que se conta em pé, né? Não se senta, se conta em pé e não tem nenhum outro elemento, não tem maquiagem, não tem cenário, não tem figurino. A pessoa simplesmente tem que fazer o povo rir, o público rir, contando uma piada. Então ela circula por aí por meio da oralidade, principalmente, certo? Entre grupos de amigos, entre grupos de conhecidos, entre espetáculos de um público, por exemplo, né? Do artista para o público, certo? Por isso a gente tem como informação que elas são, tanto as piadas como as anedotas, são da linguagem oral e comuns em ambientes descontraídos e informais. Como eu citei, grupos de amigos, familiares, conhecidos. A gente faz piada no trabalho? Faz, mas a gente não faz piada numa reunião de trabalho. A gente faz quando a gente está numa situação descontraída com os colegas de trabalho. Mas não numa situação formal. Você faz piada numa entrevista? Imagine se você faz piada numa entrevista, né, de emprego. É difícil, a não ser que essa seja uma tarefa que exijam do seu trabalho, né, uma função que exijam do seu trabalho, não vai cair bem, né, não vai ser importante. Pelo contrário, pode até pesar contra a sua contratação. A piada, então, é um gênero que circula em situações descontraídas e informais, certo? Das 3 perguntas, a gente já respondeu 2. A gente já sabe que as piadas, elas têm a finalidade de divertir, de entreter, de fazer rir, e a gente sabe que ela circula de forma oral, pela narrativa, contando nos círculos, nos grupos. Mas a gente tinha uma terceira, certo? A terceira pergunta e última é que é bem mais importante. Não sei se bem mais, mas é tão importante quanto as outras para a gente entender o gênero textual. Onde é que está o humor da piada? A gente consegue identificar? A gente sabe que é engraçado. Algumas mais, outras menos. É até importante a gente pensar que quando a gente fala em humor, não quer dizer só dar risada, né? O humor é aquele sentimento que a gente tem que expressa um pouco da nossa reação a uma situação. Então eu posso ter um humor
bom, de estar rindo e me divertindo, como posso ter um humor mau, estar me sentindo para baixo, deprimida, não vendo graça nenhuma, né? O humor é aquilo que nos desestabiliza, que nos tira de um equilíbrio de emoções, né? Quando a gente tem uma alteraçãozinha, aquele é o nosso humor, para mais alegre, para menos alegre, para mais bravo, enfim. Mas o que traz o humor na piada? O que faz a gente rir na piada, afinal de contas? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que analisar piada por piada. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar agora elas escritas. Eu trouxe a foto do nosso piadista, né? Quem nos contou. Então a nossa primeira tá lá, Aparecida. E qual piada ela contou? A gente vai ler o texto e vai fazer esse entendimento, ok? A piada da Aparecida é a seguinte. O filho chegou para a mãe e disse: Mãe, minha namorada não acredita no inferno. Aí a mãe respondeu: casa com ela e deixa o resto comigo. E aí? Onde tá? A Aparecida até deu fez um comentário lá no final que deu um entendimento pra gente, né? Que a Aparecida falou: eita sogra da peste. Lembra que a Aparecida fez isso? Por que será? O que será que ela quis dizer com isso? Então vamos buscar elementos para entender. Quando a gente olha uma piada, a gente primeiro precisa entender o que está acontecendo. A nossa primeira leitura é: o que está acontecendo? Que situação é essa? Porque as piadas falam sobre uma situação. Que situação é essa? A situação de conversa. É um diálogo de mãe e filho, falando sobre um assunto corriqueiro, casamento. Então é um diálogo de mãe e filho. Ok? Essa situação. Tá. Onde está a graça? O que mais que a gente pode identificar aí para identificar essa graça? Quem que participa, a gente já identificou, o filho e a mãe é que participam. Então esses elementos fazem a gente ver que a piada é na verdade uma historinha, bem curtinha. Concordam? Tem personagens, né? E acontece envolvendo uma situação. Então, de forma resumida, as piadas são engraçadas porque elas representam situações do cotidiano. Essa é uma característica. Aí vocês podem dizer: ai, professora, mas o dia a dia da gente não é sempre engraçado. Tem coisas do dia a dia que não vê graça, não. Sim, por isso tem mais elementos. Não é só ser uma situação do cotidiano. Tem algo de especial acontecendo nessa situação para tornar a piada engraçada. Vamos prestar atenção na piada agora do José. Olha só, José trouxe pra gente a piada que dizia assim: o amigo do seu Lola encontrou ele no meio da rua e perguntou: seu Lola, quanto tempo? Como o senhor anda? Eu ando pelo chão, que não tenho asa para voar. Olha que desaforado seu Lola. Desaforado não, irônico. Ele foi irônico. Não tenho asa para voar, ando pelo chão. Mas a pergunta que o amigo tinha feito não era essa. Quando ele perguntou como o senhor anda, ele não tinha feito uma pergunta assim tão ao pé da letra. Ele quis dizer como o senhor está, como é que está se sentindo, né? Como é que vai a vida? Pois o seu Lola não, o seu Lola foi bem duro na resposta. Foi bem duro. Ele disse: eu ando pelo chão, porque eu não tenho asa para voar. Ah, então a gente já tem um outro elemento aí. Além do elemento que a gente já conversou, que é o que está acontecendo. Dois amigos se encontram na rua. Quem participa dessa situação? Neste caso, o seu Lola e o seu amigo, né? O amigo do seu Lola. E, por fim, quem conta essa história? Essa história está sendo contada pelos dois? Pelo seu Lola e pelo amigo? Não. Tem uma pessoa de fora, alguém que não está falando, que só nos conta. Olha lá, ó, tá lá aquilo contornado em vermelho. O amigo do seu Lola encontrou ele no meio da rua e perguntou. Esse narrador externo que não participou da história é um elemento também para ajudar a história a ter graça. Quem narra também põe nela elementos engraçados, certo? Muito bem. Então nós temos, quando procuramos a graça de uma piada, que ela representa a situação do cotidiano e que ela envolve personagens e um narrador, alguém que conta essa piada. Mas não é só isso.
também precisa ter outros elementos. Vamos identificar? Para a gente identificar, a gente vai analisar a piada da Luciana. Lembram-se? Da Luciana não, desculpe, da Adriana. Lembram-se, olha lá, ó, a Adriana contou essa piada aqui, ó. Era uma adivinhação com humor, né? O que o tomate foi fazer no banco? Tirar extrato. E aí? Por que essa piada tem graça? Vejam, aqui ela é mais breve ainda, mais curtinha ainda. Eu não tenho aqui personagens e narrador e uma situação tão grande como um encontro na rua de amigos ou uma conversa entre mãe e filho. Aqui eu tenho uma pergunta e uma resposta, feita por alguém que narra, por um narrador, né? E ele está falando de uma situação do cotidiano, sim, que é ir ao banco. Alguém foi ao banco. Só que esse alguém aqui é um personagem inusitado. Um tomate ir ao banco, já é estranho aí. E tirar extrato. Tirar extrato. Vamos analisar esse final. Nós temos duas explicações para a ideia de extrato. O extrato de tomate, opa, olha a relação, e o extrato bancário, que é aquele resumo de movimentação da sua conta corrente no banco, né? Aquilo que você tira para entender o que entrou e o que saiu de dinheiro da sua conta corrente. Essas duas imagens ali representam a mesma palavra, extrato. Mas como elas se relacionam na piada? Como a gente entende qual das duas é de qual a piada está falando? Será que ela está falando de extrato de tomate? O tomate foi ao banco tirar extrato de tomate? Ou o tomate foi ao banco tirar extrato bancário? É aí que está a graça. O extrato que a piada está falando relaciona os dois. E é para fazer aquele que escuta a piada pensar nas duas coisas mesmo. Porque se falar, o extrato foi tirar ou o tomate foi tirar um extrato de tomate. É engraçado porque é um extrato do tomate mesmo, né? Da conta dele, do tomate. E se pensar é um extrato bancário, você também fica pensando, como será que é um extrato bancário de um tomate, né? Deve ser um extrato de tomate, um molho de tomate. Então fazer essas relações dos diferentes sentidos da palavra também tornam a piada engraçada. Então nós sabemos que a piada tem humor porque ela representa a situação do cotidiano, porque ela possui personagem e narrador, mas também porque ela utiliza diferentes sentidos das palavras. Ela faz relações com os diferentes sentidos das palavras, com os diferentes significados. E quando a gente pensa em coisas que a gente quer dizer de um jeito e as pessoas entendem do outro, isso também pode ser engraçado. Vamos para mais uma. Essa aqui é a piada da Hilda. A Hilda disse o seguinte: o enfermeiro perguntou para o louco: o que você está fazendo? Escrevendo uma carta para minha namorada. Até aqui você vê alguma parte engraçada? Não. Aqui temos o louco conversando com o enfermeiro, dentro de um hospital, pelo jeito, e ele está fazendo uma situação cotidiana, escrevendo uma carta. Ok. Aí que entra a parte diferente. O final. E é esse final que muda todo o entendimento da piada. Como? Se você não sabe escrever? O enfermeiro perguntou. Não faz mal, ela também não sabe ler. Esse final diferente, esse final que ninguém esperava, como que você vai mandar uma carta para alguém que não sabe ler? Se você está fazendo uma carta e você não sabe escrever, tudo bem, você está ali fazendo, tentando, é tua tentativa. Mas se você envia a carta, é porque você quer passar uma mensagem. Como que a pessoa que não sabe ler vai receber a sua mensagem? E é aí que está a graça. O inesperado, a gente não imaginar esse final. O Otto também nos contou uma piada parecida. Vamos prestar atenção? Olha só. A professora pergunta: eu tenho 7 laranjas nesta mão e 8 laranjas na outra mão. O que é que eu tenho? Até aqui uma situação do cotidiano. A professora fazendo pergunta para o aluno na sala de aula, numa aula de matemática. E mostrando lá as laranjas, né, que ela tinha para fazer a adição. Não é isso que você entende? Então, quando ela faz a pergunta para os estudantes, o que é que eu tenho? O que é que ela espera de resposta? Que os estudantes façam a soma e deem o resultado da conta. 8 laranjas numa mão, 7 laranjas na outra. O que é que eu tenho? E olha o final. Mão grande.
E a resposta é inusitada e correta, porque alguém que segura 7 laranjas numa mão e 8 laranjas na outra, né, tem uma bela de uma mão grande mesmo, senão não caberia. E esse elemento de final de piada que torna a piada engraçada, que traz o humor da piada. Então nós temos representação do cotidiano, nós temos personagens e narrador, como uma narrativa, como uma história. Diferentes sentidos que as palavras podem ter sendo usados dentro da piada e um final surpreendente. É esse final que a gente não esperava que nos faz rir. Ou não. Porque se a gente não entendeu, se eu não sei nem o que é tomate, se eu não sei nem o que é extrato, a pessoa vai me contar a piada e eu vou ficar... Se eu não souber o que é laranja, eu não vou entender por que é mão grande. Se eu não souber, não pensar nas 8 mais 7, eu não vou entender. Então, a piada também tem isso. Quem vai lendo vai ter que ir fazendo relações, vai ter que ir entendendo as informações da piada. Por isso que o final que surpreende é aquele que faz o humor, a graça, né? A parte engraçada que diverte da piada. Certo? Muito bem. Depois de toda essa conversa, a gente tem uma síntese. Anedota ou piada é um gênero textual que apresenta narrativa composta por diálogos e situações do cotidiano, que surpreendem o interlocutor e tem o intuito de provocar o riso. Essa forma de explicar o que é anedota ou piada é um resuminho de tudo isso que a gente conversou. É uma situação do cotidiano que surpreende o interlocutor. Quem é o interlocutor? Aquele que recebe o texto que eu estou passando. Eu que estou contando a piada, quem ouve a piada é o interlocutor, que interage com aquele que conta, aquele que fala. Ok? Para ele se divertir. Depois dessa conversa toda, hora de registrar. Vamos lá? Caderno em mãos, lápis ou caneta, faça o registro do que a gente acabou de conversar. Um tempinho para isso.
Muito bem, registrado? Ok. Depois desse registro, a gente vai para uma atividade. E a atividade vai ser a seguinte. A Roseli é uma estudante também lá da Escola Dona Tila, da professora Solange, e ela também me mandou uma piada. E eu deixei ela por último para aproveitar nessa hora agora. A gente vai ouvir a piada da Roseli e vai tentar encontrar essas respostas. Você vai escutar a piada e descobrir quais são os personagens, qual a situação que aconteceu e qual o humor que essa piada tem, ok? Então, antes de eu rodar a piada, eu quero que você copie rapidinho essas informações aí no seu caderno. Vamos lá?
Ok, então vamos assistir a piada da Roseli agora, certo? Quero que vocês prestem atenção na piada, no texto e conforme vocês vão escutando, vocês já vão tentando responder, ok? O médico perguntou para a paciente: a senhora tomou o remédio que eu lhe dei? É impossível, doutor. Estava escrito no rótulo: mantenha fechado. Muito bem. Encontrou as informações? Vamos conferir? Vamos lá. Personagens. Quem que você identificou? O médico, provavelmente, e o paciente. Situação. Qual a situação? O que acontece ali? Né? Uma consulta médica. A senhora tomou o remédio que eu lhe pedi, né, que eu lhe dei. Então, se o médico está conversando com a paciente, é porque eles estão numa situação de consulta médica. Certo? Ok. E quem conta? Quem que está narrando essa história? Né? Quem que está contando essa história? É uma pessoa de fora lá. O médico perguntou para a paciente, alguém de fora. E qual o final? Qual o humor? Onde é que está o humor? O humor está como acaba, ó. Como é que a história finaliza? O final da história. Está escrito no rótulo, mantenha fechado. Então é como ela entendeu que estava escrito a orientação do médico, né? Ela entendeu assim, que se não era para, não podia abrir o remédio, tome direitinho. Não é para abrir, então não estou seguindo a orientação. Ok. Então com essas informações você deve ter registrado assim: personagens, médico e paciente, situação, consulta médica e humor, a paciente seguiu à risca o que estava no rótulo do remédio. Confere? Você deve ter colocado essas informações aí. Dá um tempinho só para você conferir lá. Observe. Ok. E estamos encerrando, meus amores. Estamos finalizando. Espero que vocês tenham se divertido. Essa aula foi uma aula bem leve para a gente se divertir mesmo. Tem uma pessoa bem famosa que já faleceu, chamada Charles Chaplin, vocês devem conhecer, cineasta e artista incrível. E ele dizia a seguinte frase: um dia sem rir é um dia desperdiçado. Então, já que rir é o melhor remédio, vamos usar essa situação de pandemia para encontrar coisas engraçadas no nosso dia a dia e rir para o mundo para receber risada de volta. Fiquem bem e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!